Olá, Guardiões e amigos, sou o Guga Oliveira, ator e diretor da Companhia Guardiões das Artes. Mais uma vez agradeço imensamente a oportunidade de estar com você. Muito obrigado por acompanhar os vídeos dos Guardiões das Artes. Como havia dito, nas playlists tem alguns trabalhinhos que tanto eu fiz quanto outros integrantes do grupo também. Como eu também havia dito no primeiro vídeo, quem não assistiu pode ir lá dar uma olhada, eu falo sobre a missão dos Guardiões das Artes. Eu havia dito que, além de dar algumas dicas sobre a improvisação, interpretação e outras cositas, mas aproveitando isso, né, e também como eu tive uns feedbacks bem legais assim, no privado, e o pessoal falou assim, poxa, você não falou nada do seu currículo e tal. Então, para você que ainda não me conhece, eu vou me apresentar um pouco melhor. Eu sou ator desde 1996. Comecei fazendo uma peça chamada O Crime da Cabra, da Renata Palottini, sob direção da Márcia Borges. Num curso feito pela FDE, que era uma, se não me engano, era a Fundação de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. E como eu sempre estudei em colégio público, né, estadual, então eu comecei a fazer teatro no colégio, como a maioria. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então o teatro me ajudou bastante, realmente. Principalmente esse primeiro contato, onde realmente eu me enveredei para o teatro, foi nesse curso de 1996. Eu fazia o Coronel Tércio de Oliveira. Era um personagem bem engraçado, um tipo coroné, né, que é coroné da cidade, e já velho e tal, e que queria casar com a mocinha, enfim. E o crime da cabra, na verdade, foi a cabra ter comido o dinheiro da venda dela própria, né? Aí quem tinha dado a cabra não tinha recebido o dinheiro, queria a cabra de volta, e o outro que pagou queria a cabra porque tinha já pago. Bom, eu não vou, se eu for contar todas as histórias, né, a gente se estende demais, mas essa foi uma peça realmente muito legal. Foi um marco para mim, porque realmente, através desse personagem, eu pude me desenvolver, me soltar, me expressar melhor, pude me desbloquear realmente, perder aquela timidez, encarar a comédia com uma naturalidade que na verdade o grande passo da comédia é esse, você tem que ser o mais natural possível. Não adianta você forçar a comédia, se você forçar o riso aí fica sem graça. Maravilha, o Crime da Cabra para mim foi uma grande experiência, foi a primeira grande experiência como ator de teatro, e eu só tenho a agradecer a Márcia Borges por essa oportunidade de me dar um personagem tão importante como foi o Coronel Tércio de Oliveira. Márcia Borges foi uma diretora excepcional, fundamental, na verdade, na minha trajetória, porque foi a primeira, e pelo fato dela ter sido a primeira diretora séria que eu tive, ela identificou diversos aspectos que eu precisaria melhorar, me apontou esses aspectos, me ajudou a evoluir enquanto ator e me encaminhou para São Paulo, falou, vai para lá, você não tem o que fazer aqui, vai se formar lá. Aí me apontou uma série de escolas, né? Inclusive também a faculdade da USP, que tem a ECA e a EAD, né? Não é ensino à distância não, hein? Para quem não sabe, é a Escola de Arte Dramática da USP, né? Que é a EAD, foi uma das primeiras instituições a oferecer o curso de artes cênicas, né? A ECA é a Escola de Comunicação e Artes. Aí na ECA já tem uma outra vertente, né? Mas tudo bem, não foi na USP que eu me formei e, enfim, não vou divulgar nenhuma outra escola. Bom, enfim, vamos lá, bola para frente. Também, para não estender muito o vídeo, não vou falar todos os trabalhos que eu participei, mas os mais expressivos, tá? Bem, depois então que eu fui para São Paulo, para o meu período de formação, que foi de 97 a 2001, que na verdade era para acabar em 2000, mas como eu precisei trancar a matrícula, enfim. Durante o meu período de formação,
eu tentava fazer o máximo de projetos que aparecia. Me chamava, eu estava lá. Né? Mesmo fosse fazer som, fosse para fazer iluminação, fosse para ser stand-by, eu estava lá. Muita coisa, graças a Deus, eu tive de vivência prática durante a minha formação, porque como na escola onde eu me formei, além do tempo do curso, né, que compreenderia, se eu não me engano, 1.300 horas ou um pouco mais, eu tinha ainda que comprovar 300 horas de estágio. E esse estágio era estar em cartaz com espetáculos e ter isso documentalmente comprovado, né? Ou seja, recortes de jornal, matérias em revista, tudo que fosse divulgação do espetáculo, programa da peça, fotos, filmagens, enfim, tudo que desse para agregar junto aos materiais para comprovação desse período de estágio. Então vamos lá, ficou em cartaz de tanto a tanto, conta o período de ensaio também, enfim, tudo isso faz parte da comprovação do estágio. Então tudo que eu podia me meter eu fui fazendo. E nesse período todo passei pela mão de grandes diretores. Então acho que a primeira peça grandiosa que eu fiz sob direção de Carminda Mendes André foi Édipo Rei. Eu fiz o Creonte, que é o tio do Édipo, e foi uma experiência muito, muito legal. Aquela questão do ai de mim, né, como está na maior parte das tragédias gregas, fica bem mais claro quando você está estudando e percebendo a questão do contexto, né? Como eu sempre bato nessa tecla, você tem que entender o que acontecia naquela época quando o autor escreveu e como então os personagens se portavam, como eles deveriam ser interpretados. Então, e a tragédia grega tem toda essa roupagem que você precisa atingir. Foi uma experiência ímpar, não tenho o que dizer. Só agradecer a Carminda Mendes André, que foi outra figura sensacional e muito importante na minha formação. Depois da Carminda, eu tive a Megera Domada com Mônica Andréa Grando, fiz o Petrúquio e foi uma experiência muito legal. Quem foi a Catarina nessa participação foi a Débora Seron, foi uma grande parceira de cena, e foi outra experiência super marcante, porque o Petrúquio é um personagem que todo mundo quer fazer, não tem como. É um personagem que é um grande fanfarrão do Shakespeare, né? O Petrúquio, ele chega para resolver o problema dos outros. Todos os outros dependem dele, precisam dele, né? Então, eu não vou contar a história. Leia essa peça, A Megera Domada, que é um brinde à comédia. Aproveitem, é uma boa leitura, você vai rir pra caramba. Outra que foi bem legal, aí foi direção do José Henrique de Paula, que foi Uma Peça por Outra. Uma Peça por Outra é uma coisa muito doida. Nessa eu fiz o Almirante Sepulcro. Uma Peça por Outra foi uma experiência muito legal porque ela é de teatro de absurdo. E o teatro do absurdo é realmente absurdo. O teatro do absurdo é uma coisa que não tem comparação, não tem parâmetro de comparação. É só vivendo mesmo. Você tem que vivenciar o teatro absurdo para você mergulhar naquele universo, entender, e é indescritível. Também só tenho a agradecer o Henrique. Muito obrigado, Henrique. Você foi um grande mestre. Uma das coisas que eu me lembro muito, muito, muito do Henrique foi a questão da comédia dell'arte, que ele também introduziu pra gente. Com a comédia dell'arte foi o Henrique. Eu tive a Débora Serretiello também, participando de uma oficina de comédia dell'arte dela. E do Paulo Rogério Lopes. Foram 3 mestres para mim da comédia dell'arte que eu abracei a causa, e para mim a comédia dell'arte é uma das coisas mais importantes de se fazer no teatro, mesmo trazendo para hoje, né? Bom, mas sem cortar o assunto, depois eu falo, um dia eu vou separar um vídeo só para falar de comédia dell'arte, daí a gente vai se enveredar legal por esse assunto. Uma outra grande oportunidade que eu tive, daí para frente, as 3 próximas montagens,
eu separei para falar especialmente de Samir Signeu, que foi um grande diretor. Para mim foi mais que um diretor, foi realmente um mentor, um maestro. Para mim o Samir foi uma grande referência de como se dirigir o ator, de como se trata o ator, de como consegue extrair do ator o melhor que ele tem para dar para aquela personagem. E a primeira experiência que eu tive sob a direção do Samir foi com a Companhia em Cena. Se eu não me engano, foi o primeiro projeto da Companhia em Cena, e inclusive foi o meu estágio nesse curso de formação. A Em Cena, quero mandar um super abraço ao Orias Elias, ao Walter Lins, são grandes amigos, e na época também o André Ferreira, a Beta Santini, Sandra Parra, enfim, toda aquela galera que compunha, a Camila Zanfelice, o Fernando Costa, toda aquela galera que compunha o elenco de Nossa Cidade, Daniela Múrias, Marco Antônio Moreira, Juliana Machado, enfim, foi uma galera muito legal com quem eu aprendi muito, que foi na peça Nossa Cidade, de Thornton Wilder. Essa experiência foi quase que uma experiência de saída do corpo, assim. Quase que uma experiência de abdução, de tão mágico, de tão indescritível, de tão surpreendente. Eu fiz aí 3 personagens, o Wally Webb, Joe Crowell e C. Crowell. Todos mais ou menos na mesma faixa etária, mas o grande barato do Nossa Cidade é que ela é uma peça que, na época mesmo que o autor escreveu, o Thornton Wilder foi muito criticado quando ela foi, na estreia da peça, entre 1800 e pouquinho, 1900 por aí, porque naquela época o pessoal estava já acostumado com esse formato. E daí ele foi super criticado porque ele apresentou a mesma coisa, não teve nada de novo, foi o mesmo do mesmo. Então ele voltou um passo atrás e falou, quer saber? Então vou jogar tudo fora. Aí só manteve os figurinos, e foi isso o grande barato que o Samir fez, porque ele manteve a proposta do autor, e isso eu amo, né? Então o que ele fez? Ele manteve os figurinos da época, né, pertinentes à época, tirou cenário, só ficaram as cadeiras, e tudo era feito através de mímica, então não tinha cenário, não tinha adereço, não tinha nada, era só os figurinos, o ator e as cadeiras, mais nada. E nós fizemos isso também, e o mímico que nos orientou, né, o preparador físico, o preparador de mímica, foi o Luiz Lois, que foi, meu Deus do céu. Eu tive um princípio de mímica também com a Mônica Andréa Grando, mas o Luiz Lois aprofundou de um jeito que fez com que a mímica virasse um amor, assim, viesse uma coisa de dentro, e falasse assim, caramba, eu amo fazer isso, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Um cara que eu adoro assistir é o Michel Courtemanche, que, claro, né, todos os mímicos são influenciados por Marcel Marceau, mas na nossa geração, acho que Michel Courtemanche é uma super referência, né? Então, a Em Cena, a todos esses meus amigos da Em Cena, ao Samir Signeu, eu tenho uma grande adoração. Muito obrigado por essa oportunidade que foi Nossa Cidade, que para mim foi outro divisor de águas. Dali para frente eu comecei a fazer o teatro profissional. A partir do Nossa Cidade, que nós tivemos uma grande divulgação, repercussão no Estadão, na Folha, enfim, em vários meios de comunicação, e foi muito legal. Então isso eu tenho... Ali eu enxerguei o teatro profissional, isso foi em 98, 99. Então, dali para frente, eu falei, não, é assim que se faz teatro e é esse caminho que eu quero seguir. Então, com o Samir, eu ainda fiz um outro projeto que foi As Massas e o Homem, um texto do Ernest Toller. E era um período em que o texto foi escrito, é um período expressionista. Então, ele tem todo esse viés do expressionismo alemão, que, meu Deus do céu, então só para ter um apanhado geral, eu falei Édipo Rei, tragédia grega, Shakespeare com A Megera Domada, uma peça por outra que foi teatro do absurdo, Nossa Cidade, que já cai no naturalismo, mas tem esse viés para mímica, e agora As Massas e o Homem, que é expressionista, poxa, eu não tenho do que reclamar, eu só tenho a agradecer a todas as oportunidades que a vida me deu no fazer teatral. As Massas e o Homem era um troço muito forte,
batendo na tecla das questões sociais, das relações sociais, do proletariado, enfim. É um texto magnífico que, se você encontrar, leia, vale muito a pena. E por fim, com o Samir, o último trabalho que eu fiz foi As Três Irmãs do Chekhov, Anton Chekhov. Nele eu fazia o Andrei Sergeyevich, e o Andrei é um personagem também com muitos conflitos internos, toda a questão social que o cerca, né? As irmãs, ele, a mulher, os filhos, enfim, a sociedade, as pessoas que conviviam com eles. Somente agradecer por mais essa oportunidade, Samir, muito obrigado, de verdade. Depois disso, participei também de uma montagem do Primo Basílio. No Primo Basílio eu fazia o Sebastião. O Sebastião era um amigo do Jorge, marido da Luísa, e era ele quem conseguia reaver as cartas que a Juliana tinha contra a Luísa. Foi outro personagem que eu adorei fazer. Era um personagem pequeno. Eu acho relativo, eu concordo quando se diz assim que não existe personagem pequeno, depende do trabalho do ator, né? Porque todo personagem tem a sua importância na história. O Sebastião era extremamente importante. Não era o número de falas que eu tinha que dizia se ele era um bom personagem ou um personagem importante ou não. Né? Era a função dele na peça. E o ator tem que trabalhar para isso, para a função do personagem na peça, para que o todo saia espetacular. Então, o Sebastião, para mim, foi um grande presente, porque naquele cidadão pacato, naquela coisa daquela sociedade portuguesa, daquele período do Basílio, do romantismo, enfim, esse enredo que o Eça de Queiroz traz, a direção do Primo Basílio foi do Fausto Silvester, que já nos deixou, deixa saudades até hoje. Foi um diretor que eu também trabalhei já com infantil, junto com ele, e foi um cara muito bom, uma pessoa do bem realmente, e que certamente está num bom lugar. Bom, mas o Sebastião é um personagem importante para a peça, né? Não daria para tirar outra personagem para reaver as cartas que a Juliana usava para chantagear a Luísa, as cartas de amor dela com o primo, né? Então, foi um grande período que eu amei, e que esses são os trabalhos, acho que, mais importantes da minha vida. O grande barato é você poder emprestar a sua casca, né, seu corpo, sua voz, para outra vida, e você experimentar isso. Por isso que eu disse num vídeo anterior que todos nós sempre fomos artistas desde sempre, porque a criança já brinca disso, né? E conforme nós vamos crescendo é que nós vamos perdendo. Mas, enfim, assistam esse vídeo também, que é bem interessante. Bom, então falei do Crime da Cabra, Nossa Cidade, Primo Basílio, As Três Irmãs. Agora, claro, né, depois disso tudo, eu comecei, a partir daí, a me enveredar pela direção. Eu comecei a fazer assistência de direção e depois caí na minha primeira direção. Decidi fazer a minha companhia de teatro, que é o Guardiões das Artes. Eu já havia conhecido dois amigos na época que resolveram entrar aí com uma sociedade comigo. Nós fizemos o Guardiões das Artes. Desde 2000, então, que o grupo existe. E o primeiro espetáculo que eu comecei a dirigir foi com a minha companhia Guardiões das Artes, Arlequim, Servidor de Dois Amos, de Carlo Goldoni. Isso foi lá para 2000, 2001. 2000 mais ou menos, meio de 2000 para 2001. Arlequim, Servidor de Dois Amos é uma outra coisa que eu amo, porque é todo comédia dell'arte. É comédia dell'arte. Então vocês veem como a comédia dell'arte mexeu tanto comigo, né, com o Henrique, a Débora e o Paulo, que a primeira coisa que eu quis montar profissionalmente com a minha companhia foi comédia dell'arte, Arlequim, Servidor de Dois Amos, de Carlo Goldoni. Né? Do mesmo jeito que a mímica foi uma grande paixão, a comédia dell'arte é outra, imensa. Né? Então, são duas vertentes do teatro físico que é apaixonante, não tem como. E aí, quando eu descobri que existia uma peça escrita, porque até então a comédia dell'arte
ela sempre foi fundamentada no improviso. E aí se tinha roteiro, né? Os canovati que se falava, e os canovati seriam roteiros, tipo assim, olha, eu vou entrar, você vai entrar, a gente faz isso e isso, depois sai, depois entra o outro, então era só um pré-combinado, mas o texto não existia, era improvisado e tudo dependia da reação do público, enfim, por aí vai. E aí tem esse texto, Arlequim, Servidor de 2 Amos, que é uma obra fabulosa. E nesse eu fazia o Pantalone. Além de dirigir, fazia um dos Amos. O Arlequim é um personagem sensacional. E aí eu tinha um grande ator, um outro amigo, que é o Adilson Pereira, fazendo o Arlequim para mim. Bem, depois do Arlequim, Servidor de 2 Amos, nesse mesmo período conheci uma galera na FAAP, participei de um programa piloto de TV, depois também fiz curtas-metragens com esse pessoal já do curso de cinema da FAAP, que foi uma experiência muito legal também. Comerciais para TV, mas desde o início, não digo 96, mas 97, que eu já estava estudando, né, já estava em processo de formação, de 97 até os dias de hoje, eu leciono também. Já dei aula de teatro em escolas particulares, em oficinas de prefeituras diversas, né, na Praia Grande, São Paulo, e em outras cidades, enfim, interior do Paraná, interior de São Paulo, e por aí vai. Um outro trabalho que eu considero bem importante também na minha trajetória foi uma peça espírita chamada Parnaso, o Começo de Tudo. Por que o Começo de Tudo? Porque Parnaso foi o primeiro livro do Chico Xavier. Parnaso de Além Túmulo. Parnaso relacionado ao período parnasianismo. Ele ali psicografou autores, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, enfim, autores que do outro lado, né, mandaram essas mensagens. Então, o livro é todo em verso. É muito doido, ele é todo em verso. E ele foi adaptado e dirigido por Bené Mendes, que também é um outro camarada de 1000 anos de história nas artes cênicas e que eu há muitos anos também não vejo, foi uma grande amizade. Outra experiência sensacional que eu gosto sempre de recordar é a da dublagem. Passar por um estúdio de dublagem é sensacional, é uma coisa que nem todo mundo tem esse privilégio, né? E você pensar em interpretar emprestando somente a sua voz por uma vida que já está lá, né? E você ter que interpretar todos os sentimentos da voz original, enfim, da versão original de um filme, de um desenho, e você, ou de uma série, de um documentário, enfim, o que quer que seja, você emprestar só a sua voz, transmitir as emoções, os sentimentos, os conflitos, só através da voz, é uma experiência demais, é sensacional. E entrar num estúdio de dublagem, numa dubladora, como eu passei pela Alamo, graças a Deus, versão brasileira Alamo, uma casa sensacional, eu só tenho a agradecer. Foi outra experiência fantástica de verdade. Eu estou lembrando de uma frase do Nelson Rodrigues, que eu acho sensacional, que ele diz que, eu não lembro exatamente as palavras ao certo, no próximo vídeo eu digo. Vou dar uma buscada e ponho certinho, mas se eu não me engano diz que o ator é a única criatura que pode morrer mais de uma vez, né? E nos sábados 2 vezes, porque enfim, a gente estando em cartaz, toda semana a gente está interpretando um personagem, se for, né, no contexto da história, um personagem que morra, o ator é o único que toda semana pode fazer isso. Essa frase eu acho sensacional. Também fiz coisa com clown, apesar de não ser a minha predileção. Gosto mais da mímica e da comédia dell'arte, mas também tive contato com clown. Minha maior paixão realmente é o Shakespeare. Tive oficinas de Shakespeare, oficinas sobre Brecht também. Sim, e muitos infantis, né? Eu acho que o ator tem que passar pelo teatro infantil. Se ele não tem essa vivência, esse contato com o público mais sincero, ele não pode considerar que já teve todas as experiências, porque um espetáculo infantil é muito particular, né? E eu participei de alguns. Também teatro empresa é bem legal, também participei de algumas peças, né? Aí algumas de autoria do Johnny Ares, também, que é um cara que escreve muito bem e que um amigo pessoal, ao qual também agradeço imensamente essa oportunidade de ter
conhecido o teatro para empresas e nesse meio tempo trabalhando com gente do mais alto gabarito, inclusive um grande amigo, Marcelo Carboni, que é um ator sensacional, que faz muitos anos que eu não atuo com ele, na verdade ele até se afastou um pouco do teatro. Eu também tive uma lacuna aí nesse período, porque realmente é muito complicado você viver disso. Então você tem que ir a uma casa para sustentar, você tem que trabalhar com outras coisas. Infelizmente no Brasil a arte não é bem vista. É aquela tal história, todo mundo já passou, até mesmo na própria família, né? Você chega lá, pá, eu sou ator, eu sou músico, eu sou artista plástico, tá? Ah, é, tá, mas você trabalha com o quê? Né? Ou então você fala assim, ah, você é ator, ah, e quando que você vai para televisão? Ah, você quer ser ator? Não, eu já sou, né? Me formei, tenho um registro disso. Mas as pessoas associam só o que acontece com a televisão, né? Então isso é uma grande ignorância e a gente precisa também mudar isso na sociedade. Bom, acho que esses foram os principais trabalhos que eu fiz. Hoje, com os Guardiões das Artes, nós estamos também trabalhando com infantis. Um deles eu adaptei mesclando Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, Mágico de Oz, que chama É o Lobo, onde eu abordo temas pertinentes aos dias de hoje para essa molecada de hoje, né? A questão do bullying, do preconceito racial, da falta d'água, da reciclagem, a questão da tecnologia alienando a criançada. E isso é muito importante porque, como eu mencionei já em vídeos anteriores, o ator ele precisa enxergar a sociedade, o que está acontecendo, qual é o contexto social da nossa época, e nós temos que reproduzir isso, dar um passo atrás, elaborar o que faremos para levar novamente para a sociedade e mostrar para ela, falar, olha, a sociedade é isso que está acontecendo, né? A criançada hoje não fala um com o outro, não jogam mais bolinha de gude, não tem mais as brincadeiras saudáveis de pega-pega, esconde-esconde, outras coisas que se tinha antigamente que eram até que voltadas para o esporte, porque tinha uma dinâmica corporal e tudo mais. Hoje não. Hoje a postura da criança é assim, né? É de cabeça baixa com algum equipamento eletrônico na mão. O Lobo visa essa modificação. Então, por isso eu optei por adaptar a questão do Lobo Mal, Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho. O que acontece? O Lobo ele é o vilão comum às duas histórias. Então ele vem entrelaçando o Chapeuzinho Vermelho com os Três Porquinhos e depois encontram com algum personagem do Mágico de Oz e por aí vai tendo os ensinamentos até que no final a gente pratica o perdão, né? Eles perdoam o lobo por entenderem que o lobo não é que ele é mau, é que ele vive numa condição que ele teve que aprender a se virar sozinho, teve que aprender a caçar. Então, eles entendem ele, inserem ele nessa sociedade, passam a perdoá-lo e a partir dali forma-se uma amizade. Então, eu acho que toda peça, todo texto precisa ter uma mensagem a se passar. Por isso que eu digo, pessoal, quando vocês lerem alguma coisa, não leia apenas pela palavra, leia para que você se veja na situação, para que você faça um paralelo entre o que o autor pôs no texto e o que você enxerga nos dias atuais, de repente até mesmo na sua própria situação de vida, seu contexto familiar, ou faz um paralelo com a sociedade mesmo. Fala, caramba, olha só aquela situação que aconteceu assim, caramba, parece tanto com o que eu li num livro e tal. É assim mesmo, gente, é assim mesmo. E a Sopa Supimpa, que é uma história baseada num conto português, da lenda portuguesa da Sopa de Pedras, e com uma grande influência do grupo Palavra Cantada. Eu vendo esse vídeo falei, caramba, que legal. Então eu fui pesquisar sobre a história e encontrei a história da Sopa de Pedra, que amei também, e foi um motivador para que nós colocássemos no palco também com os Guardiões das Artes. É o Lobo e a Sopa Supimpa. A questão do Lobo, só retomando, é que, no meu ponto de vista, é muito importante nós retomarmos os clássicos. As crianças de hoje estão perdendo essa referência, não tem mais aquela coisa do pai deitar com a criança para contar uma historinha, né, do pai, da mãe, enfim. Mas, então esses personagens... João, Pé de Feijão, Três Porquinhos, Cinderela... Se não for, né, através dos desenhos, que é tudo muito visual, ler, a criança não lê, né? Então é muito complicado. Então por isso que eu acho legal a gente retomar isso, fazer com que as crianças
voltem a ter gosto pelas historinhas, pelos clássicos. E é função do pai, é função da sociedade, aí, do professor, da mãe, dos irmãos mais velhos, de incentivar, de estimular a leitura à criança. Eu acho que é necessário, né, a gente retomar algumas coisas que se perderam com essa evolução da humanidade, e as crianças de hoje vão perdendo um pouco essa referência, então é legal a gente retomar, que é muito interessante também, é bem descontraído, enfim, um entretenimento saudável. Claro que a nossa ideia agora com os Guardiões é nos enveredarmos a outros espetáculos, comédias, dramas. Com relação ao teatro adulto, nós pretendemos ir a festivais, viajar, excursionar com as nossas peças, enfim, um dia, quem sabe, chegamos à sua cidade. Tá legal? Gente, muito obrigado. Mais uma vez, foi um grande prazer ter a sua companhia nesse vídeo. Continue acompanhando os Guardiões, deixe seu comentário, seu joinha, compartilhe, né, para que mais pessoas se inscrevam no canal, isso sempre ajuda. Saúde, sorte, sucesso, até a próxima quinta, muita arte, e continue acompanhando os Guardiões das Artes, continue se interessando pelas artes. Ok? Aliás, Guardiões das Artes foi um nome que eu quis colocar no grupo justamente por nós defendermos as artes. É a nossa missão maior, o nosso intento em todos os nossos projetos, agregar o máximo de artes possíveis, né? Teatro com música, com artes plásticas, com dança, com canto, com a literatura, enfim, o máximo de artes possíveis, defendendo todas elas. Isso é a missão dos Guardiões. Sejamos Guardiões todos, não vamos deixar a arte e a cultura morrer, ok? Saúde e sorte a todos, muita arte, uma ótima semana e nos vemos na próxima quinta, 22 horas, hein? Espero você. Até lá!